Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos resolver mais uma questão de geometria plana. Bom, a questão diz o seguinte: o quadrilátero ABCD, cujos lados medem consecutivamente 1, 3, 4 e 6 centímetros, está inscrito em uma circunferência de centro O e raio R. Qual é o raio R da circunferência? Então veja, eu tenho um quadrilátero inscrito na circunferência. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: eu quero achar o raio. Eu sei uma coisa a respeito de quadrilátero inscrito numa circunferência. Se esse ângulo aqui for alfa, por exemplo, o ângulo oposto nesse quadrilátero, o ângulo oposto ao vértice A, será 180 menos alfa. Por quê? Porque eles são suplementares. Quer dizer o seguinte, que A mais C, a soma dá 180 graus. Assim como B mais D segue essa mesma linha. Se eu chamei aqui de alfa, né, por uma questão apenas de nomenclatura mesmo, aqui será efetivamente 180 menos alfa. Algo importante a se lembrar aqui é o seguinte: o próximo passo seria decompor esse quadrilátero tentar deslocar o máximo possível do centro, que ele está deslocado do centro aqui, tá? Então o nosso centro está aqui mais ou menos, ó. Eu quero achar o raio, tá? É isso aqui que eu quero achar, ó. Isso aqui é o raio. De centro O. Circunferência de centro O, eu quero achar o raio, certo? Beleza. E daí? E daí que é o seguinte: eu tenho que pensar que eu vou aplicar a lei dos cossenos aqui, ó. Perceba que nesses dois triângulos eu vou aplicar a lei dos cossenos inevitavelmente. Se eu chamar aqui de A, eu tenho o seguinte, que A ao quadrado será 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 6 cosseno do alfa. Então, A ao quadrado é 1 mais 6, mais 36, né? Menos 12 cosseno alfa. Isso é algo importante para nós. Isso aqui é uma equação 1, né? Podemos aplicar a mesma ideia no segundo triângulo, que vai dizer o seguinte: A ao quadrado, também, né, o mesmo lado, A ao quadrado será 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 cosseno de 180 menos alfa. Bom, aqui eu posso ter A ao quadrado igual a 9 mais 16 menos 24, né? Cosseno de 180 menos alfa. Aí eu teria um probleminha aqui, né? Eu teria que saber qual a relação do cosseno de alfa com o cosseno de 180 menos alfa. Vamos relembrar aqui no círculo trigonométrico.
que existe uma relação importante aqui, ó. Aqui é o seno, né? E aqui é o cosseno. Perceba que quando eu tiver um ângulo alfa aqui, ó, o ângulo alfa menos 180 e aí perceba o seguinte, este ângulo alfa aqui, ó, me dá um cosseno que está aqui, ó. Deixa eu projetar ele aqui. Projetando aqui para o eixo dos cossenos. Então eu tenho esse cosseno aqui que é positivo, né? No primeiro quadrante. Porém, o cosseno de 180, ou seja, 180 menos alfa, ele está aqui, né? Ele está no segundo quadrante, o 180 menos alfa. Esse ângulo aqui, ó, que é 180 menos alfa, ele vai projetar aqui no cosseno um cosseno negativo, né? O que implica dizer o seguinte, que em módulo eles são iguais, né? Porém, há diferença no sentido do quadrante, né? Que o cosseno, se a gente pode afirmar que o cosseno de 180 menos o alfa, ou seja, o 180 menos o alfa está no segundo quadrante, é igual ao oposto do cosseno que está no primeiro quadrante, que é o alfa. Ou seja, menos cosseno de alfa. Fazendo essa substituição aqui, ó, olha o que a gente vai ter. A ao quadrado é 25 menos 24 vezes menos cosseno de alfa. Logo, a ao quadrado é 25, menos com menos dá mais, 24 cosseno de alfa. Perceba que as duas igualdades, né? As duas igualdades têm no primeiro membro o a ao quadrado, né? Logo, existe aí uma equivalência entre as duas, né? Então eu posso tranquilamente fazer o seguinte. Eu até fiz aqui, aqui deu 37, né? 1 ao quadrado, mas aqui vai dar 37. Já fiz a soma aqui, tá? 37 menos 12. Eu posso fazer uma equivalência aqui. Eu posso dizer que 25 mais 24 cosseno de alfa equivale a 37 menos 12 cosseno de alfa. Tranquilo, né? Então, isolando aí o cosseno de alfa, né? Eu vou ter 24 cosseno de alfa mais 12 cosseno de alfa é igual a 37 menos 25. Logo, 36 cosseno de alfa é igual a 12. O cosseno de alfa é 12 sobre 36. Simplificando isso, o cosseno de alfa é 1/3. Tá,
eu tenho o cosseno de alfa. Mas a relação que faz com que eu ache o raio ali não é a lei dos cossenos, certo? É a lei dos seno. Então, o que diz a lei do seno? Lei dos senos. Diz o seguinte, que um triângulo inscrito numa circunferência, eu posso montar a seguinte proporção, né? Eu posso dizer que um lado, né? Por exemplo, o lado A está para o seu seno, o seno do ângulo, do seu vértice, né? O seno do ângulo oposto a este lado. B está para o seno de B. C está para o seno de C. Isso tudo é igual ao diâmetro. Na circunferência a gente usa muito essa relação aí para identificar aí o diâmetro ou o raio da circunferência, quando eu tenho um quadrilátero ou um triângulo inscrito, né? Um triângulo, efetivamente, né? Porque ali nós construímos dois triângulos, mas vamos trabalhar apenas com um ali no caso, né? Porém, eu tenho o cosseno, mas não tenho o seno, certo? Antes de dar continuidade à lei do seno, eu posso encontrar o meu A, porque veja, se eu fizer, para eu encontrar o raio, eu vou ter A sobre o seno de alfa, que o alfa eu chamei o ângulo A de alfa, né? É igual a 2 vezes o raio. O ângulo A, eu posso pegar uma dessas duas equações e substituir o cosseno 1/3. Então, veja, eu sei que A ao quadrado é 25 mais 24 cosseno de alfa. Então, substituindo, A ao quadrado é igual a 25 mais 24 vezes 1/3. Logo, o nosso A ao quadrado é 25. Aqui eu posso simplificar, mais por 3 dá 1, por 3 dá 8, né? Então, A ao quadrado dá 33. Eu não vou colocar mais ou menos, porque o A trata-se do comprimento aqui do comprimento de um lado do triângulo, né? É a raiz de 33. Então, o A já está achado aqui. Falta eu achar agora o seno do ângulo alfa. Vamos usar da trigonometria aquela relação fundamental que diz o seguinte: o seno ao quadrado de um ângulo alfa, de um ângulo qualquer, cosseno ao quadrado de um ângulo, será sempre igual a 1. É igual a 1, sempre igual a 1. E eu tenho essa relação provada no canal, caso vocês queiram, procurem lá a demonstração do teorema fundamental da trigonometria, ou relação fundamental da trigonometria. Então aqui o seno eu não tenho, né? Seno ao quadrado de alfa, mais, bom, o cosseno de alfa eu tenho, que é 1/3. Cosseno ao quadrado vai ser o quê? 1/3 ao quadrado, isso é igual a 1. Logo, o seno ao quadrado de alfa mais 1/9 é 1. Passando 1/9 para o outro lado, o seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1/9. Fazendo o mínimo aqui, o seno ao quadrado de alfa é 9 sobre 8. Seno de alfa
é mais ou menos a raiz quadrada de 8 nonos, né? Seno de alfa é a raiz de 8 sobre 3. Perdão. Agora, repare o seguinte, por que é raiz de 8 sobre 3? Não é menos a raiz de 8 sobre 3. Porque, veja, alfa é um ângulo agudo, é um ângulo que está no primeiro quadrante, ele é agudo, ele é menor que 90. Logo, o seno também no segundo quadrante ele é positivo. Ele vai ser positivo aqui, porque tanto no primeiro ou no segundo quadrante, que é o caso aqui do 180 menos alfa, serão positivos, certo? O seno não será negativo. Agora, aplicando a lei do seno, nós podemos finalizar a questão, que eu vou pegar o A que eu encontrei, que é a raiz de 33, sobre o seno de alfa, que é raiz de 8, sobre 3, isso é igual a 2 vezes o raio. Vou fazer algumas manipulações aqui aritméticas, né? Podemos dizer o seguinte, aqui é divisão de frações, né? Eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, vou repetir a primeira. Vezes o inverso da segunda, ou seja, raiz de 8 vezes 3 aqui, isso é igual a 2R, né? Posso passar esse 2 para o outro lado, ele vai passar multiplicando aqui o raiz de 8, né? Então o R é igual a 3 raiz de 33 sobre 2 raiz de 8. Contanto, o raiz de 8 eu posso decompor a raiz de 8, vai ficar 2 raiz de 2, né? Então, nós vamos ter o seguinte, 2 vezes 2, 4 embaixo, né? E a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Portanto, o R é 3 raiz de 33 sobre 4 raiz de 2. É conveniente, né? Se for uma prova objetiva, é conveniente que se racionalize o denominador. E aí nós vamos ter o seguinte, que o raio é 3 raiz de 33 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 4, 8. Em centímetros, né? Encontramos a medida aí do nosso raio em centímetros. Eu espero que tenha sido proveitosa essa videoaula. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e até a próxima videoaula.